Olá amigos, olá família, tudo bem com vocês? Tô aqui para explicar o que vai acontecer. A partir de agora vocês vão ver a mais simples e, na minha opinião, bonita homenagem que a gente poderia ter feito ou pensado em fazer para o Jean. Hoje seria o aniversário dele e ele estaria completando seus 32 anos se ele estivesse aqui presente. Ele não estar presente fisicamente não significa que ele não esteja vivo em nossos corações e nossas lembranças. Pensando nisso, agora vocês vão ver um compilado de vídeos, fotos, áudios, de lembranças, momentos, recordações ou aquilo que o seu coração tenha pedido para dizer nesses vídeos. Cada um que fez sabe o que vai acontecer, mas eu acho que nenhum sabe o que o outro fez, então vai ser uma surpresa para todos. Mas o objetivo principal desse vídeo é trazer um pouquinho de alento para o coração da Rose, Vita e Maísa, né? Eu espero que vocês gostem, perdoem as falhas e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Preparem os lencinhos. A saudade é o azar de quem teve muita sorte, e nós tivemos sorte. Toda a nossa família teve a sorte de conhecer e conviver com o Jean. É por isso que hoje nós estamos aqui para deixar uma mensagem. E ela começa assim: o luto é o que resta quando a pessoa que amamos se vai. E é engraçado, porque a vida continua, o tempo não para, mas o vazio que fica é imenso. A gente aprende a viver com a ausência, a respirar sem a presença. Mas, em algum lugar dentro de nós, a dor da perda se instala. E por mais que o tempo passe, nunca é possível esquecer. O luto é estranho. Um dia você lembra e sorri, e no outro você lembra e chora. A dor da partida é grande, mas a gratidão pelos momentos vividos é maior. E pensando nessa gratidão dos momentos vividos com ele, a gente decidiu fazer um compilado de vídeos, fotos, áudios e tudo aquilo que nos fazia lembrar do Jean e se sentir bem. Lembrar com alegria, com saudade, de momentos especiais que cada um de nós pôde viver com ele. As palavras possuem o poder de confortar e unir corações, seja para expressar a dor da partida ou para encontrar um pequeno alívio nas lembranças. E é pensando nisso que hoje tentamos trazer para vocês um pequeno alívio com essas lembranças. Oi, maninha. Então, né? Dia 5 chegando de novo. Eu só queria te falar que eu lembro sempre desse dia com muito carinho e muita saudade. Não só desse dia, como o ano todo. Mas eu costumo não falar muita coisa pra você, porque eu acho que isso te deixa triste. E aí a gente procura evitar um pouco. Mas o Jean tá muito aceso aqui dentro de nós. A gente sempre lembra dele com muito amor. E principalmente com muita saudade. Mas isso é só por enquanto. Num futuro bem próximo, todos nós vamos se encontrar novamente, com certeza. Todos vamos estar juntos outra vez, tá? Só pra você saber que eu lembro dele direto todos os dias. E que nem eu falei, um dia a gente vai se ver de novo. Por falar no Jean, eu me lembrei de um negócio que quando ele era bem pequenininho, e ele vinha aqui em casa jogar videogame. Naquela época eu tinha um videogame ali, nós jogava, eu e ele. E aí ele sempre ficava até mais horas da noite aqui, 8, 9 horas. E um dia o pai preparou ali, ele foi assustar ele ali, quando ele ia daqui pra casa ali, né, que hoje tem a casa do Neronte e tinha uma plantação de bananeira. E essa bananeira ali, ele se escondeu um dia lá e esperou ele pra casa ali. Quando ele tava passando por aí, ele deu um baita de um susto nele, um tremendo de um sustão nele. Depois ele ficou com medo uns dias de passar por aí. E ele vinha quase todas as noites aqui, jogar vídeo aqui. O Jean foi meu melhor primo. E uma lembrança muito engraçada da nossa infância, que eu uso bastante, que eu usei de exemplo aqui, é o fato dele sempre correr segurando o short para não cair.
Eu não sei se ele não tinha elástico ou era um short em específico, eu nem me lembro se acontecia isso toda vez. Mas quando a gente ia brincar, ele segurava a calça para não cair e corria segurando a calça. E isso até hoje é uma coisa que eu lembro e acho divertido de lembrar e muito engraçado, e é uma coisa assim que marcava o Jean. Além das caras dele, ele pra mim era a encarnação do Mr. Bean. Ele sabia imitar perfeitamente as caretas do Mr. Bean e eu achava isso muito divertido. E ele sempre fazia todos nós sorrir com as palhaçadas dele. Ele sempre foi o palhaço da família e eu me sinto muito grata por ter convivido e tido a infância junto dele, porque a minha infância, boa parte dela foi feliz por causa dele, pela palhaçada dele, pelo jeito alegre dele ser. Então eu me sinto muito grata por ter passado esse tempo com ele. E é isso aí, pessoal. Espero que todos fiquem bem e que esse vídeo atinja o coração de vocês da maneira que eu espero. Beijo! Eu sei que hoje é um dia que a saudade ela bate um pouco mais forte que o normal. Eu lembro sempre da minha infância com o Jean. Eu lembro sempre das nossas brincadeiras, do quanto a gente brincava, quando a gente estava junto. Eu, ele, a Maísa, enfim. Eu lembro também do quanto o Jean sempre foi apaixonado por carros e o quanto ele sempre estava envolvido com alguma coisa de carros, assim. A gente brincando e ele com carrinho ou com aqueles brinquedos maiores, caminhão muitas vezes, aquele caminhãozinho de madeira, enfim, as minhas melhores lembranças com o Jean são da infância, e eu lembro principalmente do quanto nós tivemos uma infância muito boa, uma infância muito privilegiada, de muitas brincadeiras, de muitas coisas boas, e eu gosto sempre de, em momentos assim, também quando eu lembro do Jean, infelizmente da partida também, eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, que ele fala que eu sou eu, vocês são vocês, e o que eu fui para vocês eu continuarei sendo. Então, eu continuarei lembrando sempre do Jean como o meu primo mais gentil, o meu primo com o coração mais puro e com muita saudade, sim, mas não deixando a saudade dominar. Eu sempre me apego as lembranças boas, porque eu tenho certeza que em algum lugar ele tá feliz, ele tá olhando e zelando por nós. Então, lembrando aqui do Jean. O Jean era uma figura. Quando eu lembro dele, eu sempre tô risada, sempre lembro dele com muita alegria, porque era isso que ele queria, que a gente vivesse com alegria, com sorriso, das coisas maravilhosas que ele fez. Eu lembro que quando ele era adolescente, criança, fui eu quem falei para ele, olha, Jean, se você quer dirigir bem e se dar bem com dirigir tudo, você tem que sempre começar a dirigir por barrancos. Bicicleta, você tem que subir barrancos, carro também, é tudo nos barrancos. E ele seguiu, ele começou a fazer isso. Eu lembro muito bem que ele começou a fazer isso com a bicicleta. E faz uns 15 dias atrás que eu lembrei de novo dele, que eu fiz uma viagem de avião, e além de eu ter ensinado ele a fazer subir em barranco com carro e tudo, e bicicleta, o homem não resolve falar para mim que ele queria ser piloto de avião. Eu quase tive um piripaque, porque também era sempre meu sonho. Ai, meu Deus, quando eu cheguei naquele aeroporto e vi aquela astronave grandona lá, fiquei pensando para mim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tô aqui? Eu lembrei da cara do Jean, me olhando com desaprovação, com aquela sobrancelha franzida, aquele nariz torto, dizendo assim, cagona. Aí eu pensei, eu não vou passar vergonha, porque eu sei que ele tá me vendo. Entrei no avião, sentei lá, coloquei meu óculos de sol, estiquei minhas pernas, e fiquei lá de boa, né? Fiquei pensando assim, se ele vê que eu tenho medo, ele vai rir da minha cara, porque eu sabia que ele tava me vendo, né? Aí sentei lá, comecei a pensar quando aquela astronave de uma figa grandona, de quase morrer do coração, levantou voo. Jesus, eu nunca tinha visto nuvem de cima para baixo. Aí eu comecei a ficar com medo, fiquei pensando. Aí lembrei assim, meu Deus, eu vou fazer de conta que o Jean é o piloto desse avião. E fiquei olhando para as nuvens e pensei assim, ele deve estar sentado, escondido atrás de uma dessas, me vendo aí, eu cagando na calça, de medo, né? Eu passei a mão no meu abdômen, as tripas, o intestino, o estômago, tava tudo gelado. Não sei porquê, né? Mas aí eu de novo lembrei da cara de desaprovação desse moço, que é meu sobrinho, com aquelas sobrancelha arqueada, com o nariz franzido, olhando para mim assim, ah é? Tu viu onde é que tu falou as coisas para mim? Agora você se vira, agora você vai se virar. Porque você que me ensinou na vida a ser assim ágil, e até me deu uma força para ser piloto de avião, agora você tá aí. Aí eu lembrava dele e sorria muito, sabe? Sorria e fiquei assim, parece que ele me deu tanta coragem. Eu fui, sabe, como se ele estivesse ali comigo.
E quando eu lembro dele sempre com coisas boas que eu fiz na vida, que a gente brincou, que a gente fez na minha casa, com as corridas dele, geralmente com as piadas, porque ele adorava fazer piada, né? Então, eu nunca lembro dele com tristeza, sempre com alegria, e eu acho que é assim que ele quer que a gente lembre dele. Todo ano que passa, toda vez, eu penso nisso. Então, vamos fazer ele se sentir alegre, feliz, e nós também aqui na Terra vamos sempre lembrar dele com muito carinho. O nosso querido Jean, que gostava de fazer brincadeira e não queria ver ninguém triste. Oi, família. Eu sei que hoje seria uma data muito especial, dia de comemorar o aniversário do Jean, e acabou se tornando um dia triste. Mas eu acredito que também seja um dia da gente pensar nele com carinho, de relembrar tudo que a gente viveu ao lado dele. Eu sei que a gente teve a dádiva de compartilhar muitos momentos bons. Queríamos que fossem muitos mais, muitos anos mais, muitos momentos mais. Mas ninguém entende os planos de Deus. Então, nos resta aceitar e relembrar de tudo que a gente viveu e da chance que nós tivemos de compartilhar tantos anos com ele. Eu me lembro do Jean durante toda a minha infância, das brincadeiras, tive uma infância muito feliz, muito graças a tudo que a gente viveu, a ter amigos, amigas e vizinhos tão especiais ao meu lado. Lembro do Jean e do Nê sempre na minha casa, brincando com os meus irmãos, do Eric, do Jean e do Nê, voltando da escola, fazendo bagunça, que eles faziam aquelas estradinha para brincar de carrinho, montavam fazendinha e eles não queriam que as meninas participassem. Das vezes que a gente brincava de guerra de mamona, guerra de barro, bolinha de barro. E eu só tenho muitas lembranças lindas ao lado de todos vocês, do Jean, da Maísa, das meninas que são muito especiais para mim, toda a família de vocês. E eu acredito que seja desses momentos que a gente tem que lembrar, de tanta coisa boa que a gente viveu ao lado dele. Então, falar do Jean, que foi o meu melhor amigo, meu primeiro melhor amigo, um cara que eu guardo no meu coração até hoje, sinto muita saudade. Lembrar dele lembrar de um tempo que a gente era feliz sem nada, não tínhamos nada, mas éramos felizes jogando bola, caçando passarinho, sempre juntos, eu, ele, o Nê, a Maísa, que ele sempre chamava de Mijona, mas que era uma pessoa muito boa, e toda vez que eu falo dele eu me emociono muito e fico muito feliz por ter feito parte da vida dele. Oiê! Vim aqui contar uma das boas lembranças que eu tenho do Jean, das nossas noites de jogar canastra lá em casa, que ele jantava rapidinho, gritava da janela, falava, Deise, tá pronta aí? Eu falava, peraí que eu tenho que lavar a louça. A gente vinha, jogava canastra, jogava moinho lá com o Opa. E não sei se foi por conta do vídeo ou pensar isso, mas essa noite eu sonhei com o Opa. Então eu senti que ele também quer dizer que tá lembrando dele, com certeza tá com ele lá. E ontem, comentando, né, do que a gente estava fazendo, a Emilinha também pediu para contar que ela sempre lembra do Jean e pede para rezar missa, né, faz orações por ele. E assim, o Jean sempre foi e ainda é uma pessoa muito querida, a gente lembra com muito carinho dele, né, da ligação que às vezes ele atendia, né, do pessoal de marketing e ele falava, a pessoa perguntava, oi, quem é? E ele, sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. E a gente se matava de rir, né? Enfim, é uma das lembranças. E ele com certeza tá vivo entre a gente aqui nos nossos corações, deixou muita coisa boa, muita mesmo. E ele com certeza tá feliz com a gente aqui hoje. Beijo. Pois é, como é que é, né, as coisas. Essa semana ainda me peguei pensando nele. Eu lembro uma vez, nós foi trabalhar no fumo para aquele pezão, acho que era. Ir lá trabalhando. Vocês querem que eu leve vocês? Vocês vai? Não, nós vai de bicicleta. Ele falou, vou em Marechal resolver umas coisas aí, perto do meio-dia eu chego. Mas vocês podem ir trabalhando lá, era pra enfichar fumo, né?
Nós chegamos lá, não tinha ninguém, só eu e o Jean lá. E nós começamos a brincar por lá, e correr, e andar de bicicleta. E o cara chegou lá, nós nem tinha começado a trabalhar, então só brincando. Mas acho que foi uns 2, 3 dias, já nem fumo mais daí também. Se eu não me engano, nós tava deitado quando Pezão chegou lá. Deitado sendo os talos de fumo lá. Bem de boa. Ele veio quietinho, né? Pra ver se nós tava trabalhando. Nós lá deitado. E hoje já preocupado que nós ia ganhar a conta. Eu falei, quem ganha a conta já, né? Nem estamos. Viemos aí só ajudar o cara. Ele queria que nós ia ajudar, né? Assim, claro, né? Ele ia pagar nós, né? Mas o já sempre foi mais certinho assim. Eu já fui meio porra louca sempre, né? Mas é uns tempos bons, né? Não volta mais. Umas lembranças boas. Eu acho que no primeiro dia nós foi com ele de Fusca. Acho que ele tinha um Fusca branco, se eu não estou enganado. Depois nós ia de bicicleta daí. Acho que no primeiro dia nós trabalhou certo. Depois era só folia. Daí ganhamos uma conta. Olá a todos, aqui é o Wesley. Tive a honra de conhecer o Jean na faculdade, onde a gente cursou juntos, né? E que possamos lembrar dele nesses momentos de alegria, porque ele sempre foi uma pessoa excelente com nós. Muitas saudades dele, um abraço aí para toda a família aí. Outra lembrancinha que anda todo santo dia comigo aí, pra quem sabe aí, ó. Cofrinho, fabricação do Jean. Um beijo. Eu queria falar sobre a homenagem ao meu pai, que hoje comemora o aniversário dele. Eu sei que ele já se foi faz bastante tempo, mas ele ainda está no nosso coração. Então eu queria mandar um beijo para vocês, que mesmo vocês não estando perto, sei que vocês estão aqui juntinho em mim, e meu coração tem espaço para todo mundo. Um beijo, amo todos vocês. Oi, vim falar sobre a pessoa com quem eu dividi a minha infância. A pessoa com quem eu tenho as recordações mais alegres e incríveis da minha infância, da minha adolescência também. A pessoa que me fazia rir tanto, que eu mijava nas calças e ainda me chamava de mijar de xixi no ovo. A pessoa com quem me ensinou a fazer arroz, apesar de muitas vezes a gente ter queimado. A pessoa que me ensinou a fazer cassata. Nossa, que delícia. Era pra gente comprar comida, mas a gente comprava leite condensado e creme de leite para poder fazer cassata. Ele foi extraordinário. Ele foi incrível. E todo ano a gente acaba focando só na tristeza dele não estar mais aqui. Só na saudade. E esse ano a gente vai focar nas coisas boas que ele fez e que ele deixou para nós, inclusive a Maria Luísa, né, que é o maior presente que ele poderia ter deixado para nós. Vamos focar esse ano mais, né, em tudo que ele foi, em tudo que ele deixou, em todos os ensinamentos. Ele era incrível, né, e ele era bondoso, era engraçado. E eu só tenho que agradecer ao irmão que eu tive. Sou muito grata por tudo que ele me ensinou, por tudo que a gente viveu juntos. E eu tenho certeza que hoje ele está num lugar onde ele encontrou a paz que ele tanto queria. Tenho certeza que ele está nos braços de Deus. De onde quer que ele esteja, ele cuida de nós, ele abençoa nós. E mãe, pai, vocês fizeram um trabalho excelente como os pais meu e dele. A educação que vocês deram, o amor, a presença de vocês
foi fundamental nas nossas vidas, eu posso dizer isso com propriedade. E mãe, eu tô sempre aqui, sempre. Eu amo você de todo o meu coração e eu quero um dia conseguir ser metade da mãe que você é ser pro Rodrigo. Eu quero ser metade da mãe pro Rodrigo que você é pra mim. Já vai tá bom. Você é incrível, eu amo você, amo o pai também. E eu só tenho que agradecer por tudo que vocês fazem por mim e pelo Rodrigo, tá? E o Jean tá sempre nos nossos corações. E a gente é uma família, sempre juntos, sempre um apoiando o outro. Vocês não estão sozinhos, eu sempre vou estar aqui. E amo vocês. Vamos conversar, pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade